Olá! Para quem não me conhece, eu sou o Munhoz. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos sobre numerologia, metafísica da saúde, oráculos e outros assuntos interessantes e até mesmo divertidos que farão que você repense e pense sobre vários pontos da sua vida e sobre você mesmo. Sempre vamos procurar levar algum tipo de assunto que é interessante para você dentro desse universo maravilhoso que nós vivemos. Hoje, é, e daqui para frente, eu vou começar uma série de vídeos falando um pouquinho sobre runas. Aqui no canal vai ser dividido por alguns temas e esses temas envolvem o conhecimento de runas, que é o oráculo que eu mais trabalho com ele. E eu venho trabalhando com ele tem alguns anos, e uma coisa que eu percebo é que nós brasileiros não abrimos mão do carteado. Então, às vezes fica muito difícil a gente conseguir furar essa bolha do baralho cigano, do tarô, que são cartas bastante renomadas e que o brasileiro gosta muito. Eu tenho certeza que você está assistindo aqui ou gosta de um jogo de cartas ou se identifica bastante com o baralho cigano. E os outros oráculos acabam ficando um pouquinho marginalizados, né? Então as runas ela acaba acontecendo a mesma coisa com ela. As runas enquanto oráculo, né? Porque ela tem outras funções, a gente vai discutir isso muito mais para frente. Mas as runas, elas enquanto oráculos, elas ficam um pouquinho marginalizadas, porque, bom, as runas, elas são um conjunto de letras. É um conjunto de letras do alfabeto nórdico antigo, né? Dos antigos vikings. E essas runas, elas têm toda uma história, todo um mito de criação. Então não é uma coisa assim jogado de qualquer jeito. E para minha surpresa, o pessoal do estrangeiro, lá fora mesmo, eu estou falando aqui do Brasil, eles gostam de runas. Eu já atendi algumas pessoas da Itália, da Alemanha, de Portugal, da Irlanda, e eles têm o conhecimento do que são as runas e gostam de jogar tanto quanto o tarô. E o baralho cigano, que lá fora ele tem um outro nome, que chama Petit Lenormand, e o Petit Lenormand, que a gente conhece aqui como baralho cigano, também tem uma popularidade muito grande, então acaba sendo esses três muito forte aqui. Sem contar os do Oriente. O do Oriente você tem um jogo de varetas que ao mesmo tempo ele é sagrado dentro do budismo, na visão chinesa, em que você vai e obtém a sorte através do movimento das varetas. Você tem o Mahalila indiano, você tem vários outros, por exemplo, que se utiliza em casco de tartaruga, que se utiliza de moedas, o Xing. O Xing, eu não sei se vocês conhecem o Xing é um oráculo. Então, existem muitos oráculos que a gente normalmente aqui no Brasil nós ignoramos. E as runas são deles. E agora existe todo um movimento delas voltarem, existem pessoas que divulgam isso, mas o que acontece? Acontece que as runas elas são muito ligadas à tradição nórdica, à tradição dos vikings, à tradição dos deuses asgardianos, né, os Aesir, os Vanirs, e isso no Brasil não tem esse fluxo tão forte. No Brasil, que a gente chega perto das divindades, né, perto dos grandes poderes, é o que a gente tem dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, que são os orixás. E o jogo sagrado do orixá, que é os búzios, que é o jogo de Ifá. O Ifá, para nós brasileiros, que a gente conhece bem o búzio, já ouviu falar dos búzios, esses são bastante aceitos, as runas não. Porque a gente não tem tanta identificação com os deuses do panteão nórdico, por assim dizer. Quer dizer, hoje tem
porque a gente assiste o filme da Marvel. Aí você vai ver Odin, você vai ver Freya. Não, Freya não apareceu no filme. Vai ver Odin, vai ver Thor, vai ver Balder. Balder apareceu no filme? Não, Balder não apareceu no filme também não, desculpa. Vai aparecer o Heimdall, Heimdall apareceu no filme. Sif apareceu no filme, que é a Valkyria, né? O conceito de que é Valkyria, na verdade o conceito de Valkyria passou muito batido nos filmes. Então, o que a gente tem é isso. E mesmo assim, no filme, não aparecem as runas. Para quem lê quadrinhos, o uniforme do Thor, esse uniforme novo que o Thor tem, ele já tem dentro dele uma runa, que é a runa do próprio nome dele, que é a runa Turisas. Se vocês observarem o uniforme do Thor, ele tem esse risco que faz uma curvinha assim, que é a runa Turisas, que é a runa do Thor, inclusive, que representa o martelo dele. Então elas não são tão comuns. Quem lê os quadrinhos da Marvel, principalmente algumas sagas, o Odin utiliza as runas, o Thor na saga Ragnarok, não o filme Ragnarok, mas a saga chamada Ragnarok, o Thor acaba aprendendo as runas, então tem um certo conhecimento. Filmes mais recentes, por exemplo, Homem do Norte, aquela série Os Vikings, se eu não me engano, Game of Thrones aparece algumas coisas nesse sentido. Alguns filmes de fantasia aparecem, jogos aparecem runas, apesar de não serem runas escandinavas, né, runas nórdicas, mas eles aparecem. Então, as runas, elas estão presentes. Nós aqui não temos o trato com elas, e aí a gente tenta furar a bolha para poder trazer esse conteúdo, e é justamente esse vídeo que eu queria fazer para vocês aqui. Então, o que são runas? Runas são letras do alfabeto antigo, que nem eu falei agora há pouco. Existem dois tipos principais das runas nórdicas, tá bom? Runas nórdicas existem dois tipos: o Elder Futhark e o Young Futhark. Cada um deles tem uma origem, né? O Elder Futhark, o Futhark antigo, ele remonta desde o mito de Odin, e através do mito de Odin, que eu vou contar em outro momento para esse vídeo não ficar muito longo, a partir desse mito de Odin aparecem as runas. E com o passar da expansão dos povos nórdicos e o contato com outros povos, essas letras elas mudam um pouquinho. E aí você tem o aparecimento do Young Futhark, né, principalmente ali na região da Inglaterra, pouco ali da Galícia, você vai ter essa modificação do Futhark. E o que é o Futhark? Futhark são as letras do alfabeto, igual a gente fala alfabeto, alfa, beta, alfabeto. Então a gente utiliza o abecedário, ABCD. Então, da mesma maneira que a gente fala do nosso idioma, das letras que compõem nosso idioma, utilizando ou as duas primeiras letras do alfabeto grego, ou as 4 primeiras letras do nosso alfabeto para falar dele, o Futhark fala a mesma coisa. Ele utiliza o primeiro conjunto de letras dele para poder falar dele. Então a gente chama na verdade fica meio redundante, né? Falar alfabeto nórdico. Na verdade, são as letras nórdicas do Futhark, porque Futhark é a palavra para alfabeto. E com base neles, a gente consegue escrever, falar palavras e tudo mais. E aí vocês podem perceber, eu vou estar aqui na tela mostrando para vocês, que essas letras elas tendem a ser muito retas. Por quê? Porque não tinham ferramentas mais delicadas para talhar, e às vezes precisavam ser talhados na madeira, na pedra, e precisava ser feito com facas, precisava ser feito com cisel, aquele que fica batendo assim. Então, observem que todas as letras do alfabeto nórdico, do alfabeto do Futhark, elas são feitas de maneira a ser feitas com uma faca ou com um cisel. De maneira rápida, você cunhava essas letras. E o que é mais legal? Desde muito tempo na humanidade, o uso da palavra escrita é associada à magia. Então, quem tinha o poder para
registrar a história tinha um poder do conhecimento, e esse conhecimento ele gerava um status. Guardem bem isso. Então, quando a gente tem um conjunto de letras que ele me mostra qual que é o melhor lugar para plantar, porque ali é mais próspero, onde que eu vou encontrar uma caça abundante, porque eu vou encontrar o meu boi selvagem, um local onde que eu tenho que tomar cuidado com gelo, ou um local onde que geralmente o gelo é mais intenso. Então, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de conhecimentos que vão permitir eu aprofundar e ter o poder para dizer, olha, planta ali, tem seu gado ali, essa é uma ótima época de colheita, eu rogo aos deuses, eu marco os deuses, então eu tenho conhecimento. Então, todas as runas, todas as palavras, para ser sincero, vocês vão encontrar isso em muito lugar, todas as palavras, todas as letras são poderosas. A gente vê isso muito a gente vê isso muito dentro da gematria. Lá, quando a gente olha para a Cabala, né, a gente tem o idioma hebraico, né, você tem a relação entre esse idioma e a numerologia, que é um papo para o nosso vídeo de numerologia. E essa relação entre os dois gera um poder. Então, se por exemplo você tem o Aleph representa o poder de Deus manifesto. Depois você tem uma outra letra que fala outra coisa a respeito de Deus. Então, cada letra do alfabeto grego, ela fala sobre uma instância do divino. Se você não sabia disso, o alfabeto, entoar o alfabeto hebraico é entoar coisas ligadas a Deus. Tá? E não sou eu que estou dizendo, é só vocês olharem na internet, vocês vão ver vários vídeos falando sobre isso. E a mesma coisa com as runas nórdicas. Quando Odin recebe elas, ele recebe o poder para manipular o universo. Então, cada letra do alfabeto nórdico, ela é uma letra poderosa, é uma letra de poder, é uma letra que por si só já traz a sua magia embutida. E é isso que a gente vai falar mais nas próximas semanas, sobre cada letra do Futhark. E aí eu vou contar um pouquinho sobre cada letra, e a historinha e os deuses envolvidos. Vocês vão ver que é uma coisa bastante poderosa, uma coisa com uma profundidade tão grande quanto todos os idiomas que a gente utiliza hoje, o seu mito de criação, e também como que a gente pode utilizar ele para poder fazer predições. Então, aguardo vocês, fiquem com os deuses, que sejam todos abençoados.